Para mim, a questão que eu acho mais interessante, talvez, é essa questão da massificação, do fato de o que acontece com... que seja nova ou não, o fato que a gente observa mesmo é que tem uma classe média que cresce. E essa massificação, ela tem consequências no próprio, não apenas no acesso, mas ao que você acessa. No sentido, quando você fala, por exemplo, de viajar, vamos para o Nordeste, vamos para Porto Seguro, vamos para Trancoso. Se você ia há 20 anos, era uma coisa. Se você vai hoje, você não vai ter acesso à mesma coisa. Então, a massificação, ela muda a coisa que você vai, enfim, acessando. Então, se almeja algo, e quando você tem os meios para conseguir atingir o que você esperava, o aeroporto lotado, ou no caso de um clube totalmente lotado, você não tem mais essa experiência que você imaginava que você ia ter. Que é uma questão que aparece sempre em sociologia, por exemplo, da educação, a inflação dos diplomas, como isso justamente tira o valor do diploma, se você conseguiu ir para a universidade, mas a universidade não te dá mais acesso ao que você queria. E isso, em termo organizacional, dentro de instituições culturais, por exemplo, é uma questão interessante e delicada, mas que passa por outras questões. É claro que eu tenho de conversar um pouco disso, uma espetacularização da cultura, porque se a gente distingue cultura, entretenimento e lazer, como três categorias, talvez, para multiplicar um pouco as categorias de análise, né? O fato que a cultura, estava falando isso, que uma exposição, mesmo na França, que tinha uma classe média já consolidada nos anos 60, 70, uma exposição que tinha 10, 15 mil pessoas era um sucesso, hoje é um fracasso. Então, então a espetacularização da cultura, ela muda o conteúdo apresentado. Você tem que ter 300 mil pessoas para ter uma exposição. Tal. E dentro da organização, uma instituição cultural acaba também tendo que acumular vários papéis. Não é mais apenas cultura, de criação de conhecimento. O seu papel também é de lazer, também é de entretenimento, mas não só. É também de educação, também é social, também acho que a gente viu isso nos últimos anos, que qualquer exposição, qualquer projeto tem que ter um projeto educativo. É uma coisa que cresce muito. E daí você faz um material de apoio ao aluno, um material de apoio ao professor, para que o professor possa usar isso em sala de aula. Ou seja, o barco está sendo muito carregado. Eu acho que tem coisas boas, mas tem coisas ruins, que você acaba não justamente conseguindo dar ócio, mas você tem que formar a pessoa, você tem que educar a pessoa, ela está aqui para aprender, para ser um bom cidadão, e você tem que suprir as outras falhas. Se a educação não é boa, então vamos fazer um material de apoio. Mas de que você cria aí? Qual o projeto pedagógico atrás disso? Então, essa mudança de escala está trazendo mudanças de natureza que são um pouco também perigosas, de confundir um pouco tudo. E eu acho que é sempre bom voltar. O Sesc Pompeia é um exemplo lindo do lazer sem culpa, do lazer, de voltar a esse espaço lá onde você pode ir e não fazer nada, onde você pode... E para pensar, talvez, eu achei bonito que vocês trouxeram a questão do ócio, que a gente não trouxe, mas que eu acho uma questão importante. Talvez até uma outra categoria que eu consumo, nesse sentido, do lazer como ócio. Então acho que é um pouco isso, era mais um pensamento ligado à política institucional.